primeiro veio o livro de Salmos, né? Eu me lembrei de Davi, e aí fui pesquisar um pouco a respeito dos Salmos, e me veio esse Salmo. E Deus começou a falar no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Porque esse Salmo, ele foi escrito por Davi, né? Eu acredito que a maioria aqui, se não todos, conhecem a história de Davi. Se você ainda não conhece, te desafio a ler a partir do livro de 1 Samuel, capítulo 16. Ali vai começar a falar a história de Davi, o que aconteceu com ele. Eu trouxe aqui, eu anotei um pequeno resumo, né? Para a gente se situar no contexto desse salmo. Por que ele foi escrito, como, quando. E, primeiramente, falar sobre Davi é interessante porque ele é muito citado, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele foi um dos maiores reis da nação de Israel. E da descendência de Davi veio o nosso Senhor Jesus, né? Por isso que foi uma palavra profética liberada a Davi por Deus, que não faltaria rei, né? Não faltaria descendência de Davi no trono de Israel. E essa palavra se cumpriu através de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que reina para a eternidade, né? Que vem da descendência de Davi. E graças a Deus por isso, porque Davi é um homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Alguém que amava a Deus, alguém que buscava a presença de Deus, alguém que tinha intimidade com Deus. Então, se você puder, leia o livro de 1 Samuel, porque você vai ver, e também os Salmos, porque em torno de 73 Salmos de todo o livro é remetido a Davi, né? Davi que escreveu. Né, os principais estudiosos da palavra dizem que foi ele que escreveu. Então, a gente lendo os Salmos e lendo a história dele, nós vamos perceber características, estratégias, decisões que ele tomou ao longo da vida dele e que o impulsionaram a buscar uma vida de intimidade com Deus. Algo que não aconteceu do dia para a noite, algo que foi construído ao longo de sua trajetória. E é interessante porque ele é o filho mais novo, ele tinha 7 irmãos homens. Então, você imagina, uma família grande, fora as irmãs, né? 7 irmãos homens e ele era o mais novo, o filho homem mais novo. A Bíblia diz que ele era um jovem, provavelmente ruivo, de boa aparência, né? Mais sisudo em palavras, alguém determinado, alguém de atitude. E desde muito novo, ele já foi forjado por Deus, Deus já estava trabalhando na vida dele, aquilo que Deus viria fazer no futuro. Ele foi criado como pastor de ovelhas, enquanto seus irmãos mais velhos estavam lá nos exércitos de Israel, nas fileiras do exército. E isso era uma alegria, era um motivo de orgulho para os homens da época, né? Lutar por sua nação. Não sei se você já viu, né, os filmes de guerra de época, assim você vê que os cineastas, os atores, eles tentam passar essa emoção, né, da vontade, daquela alegria, daquele orgulho que o soldado tinha em defender a sua nação. E assim eram os irmãos de Davi, né? Eles eram soldados. Mas Davi, muito jovem, era apenas um pastor de ovelhas, né? Ficava nos desertos, cuidando das ovelhas do seu pai, da sua família, cuidando do sustento da sua família, né? Lugar muitas vezes solidão, lugar de perigos, né? A Bíblia diz que, e ele falando com Saul relata isso, que ele lutou contra o leão, que ele lutou contra o urso, para defender as ovelhas de seu pai. E ao longo da vida dele, Deus foi construindo, né, o caráter de Deus em Davi, no coração de Davi. E muito disso aconteceu no deserto, e muitos dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu nessa fase de sua vida. Não é o caso desse salmo. Esse salmo aqui, provavelmente ele foi escrito um pouco adiante, porque logo em seguida ele foi ungido rei por Samuel, né? Para ficar no lugar de Saul. Então Saul desobedece a Deus, desagrada a Deus, e Deus determina que retiraria o trono de Saul e de sua descendência. E Deus manda Samuel ungir Davi rei. Então vai pensando aí, vai imaginando essa história se desenrolando. Davi é ungido rei, ainda muito jovem, né? E depois acontece uma história muito intrigante. Ele vai até
o acampamento do exército de Israel, levar provisões, levar comida para os irmãos dele, que o pai dele havia pedido. Chega lá e ele vê a história do Golias, né? O Golias afrontando o exército de Israel, e ele como alguém que amava a Deus, que temia a Deus. E é interessante que nessa passagem ele vai dizer, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Né? E quando ele se coloca à disposição do rei para guerrear contra o filisteu Golias, ele disse que não iria com espada ou com lanças, mas iria no nome do Senhor. Então ele sempre colocou Deus à frente da vida dele. Ele sempre colocou Deus adiante de todas as coisas. E ele entendia que de Deus é que vinha tudo que ele precisava. E aí continua a história de Davi, ele se torna um dos principais generais de Saul. E quando isso começa a acontecer, ele se torna um general, ele começa a partir em guerras, né? Em nome de Saul, liderando os exércitos de Israel, ele começa a ter muito êxito. E chega a uma determinada situação, no capítulo 17 de 1 Samuel, que quando eles voltam de uma determinada guerra, as mulheres começam a cantar uma canção dizendo que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Ali aconteceu um start na mente de Saul. Saul começou a olhar Davi já de um jeito diferente, começou a temer Davi. Por quê? Deus já havia falado com ele que havia tirado o trono dele. E aí ele começa a perceber, e ele vai dizer isso mais para frente, no capítulo 18 de 1 Samuel, que ele já via que Deus já não estava mais com ele, mas que Deus estava com Davi. E aí ele começa a perseguir Davi. Em uma determinada situação, Davi estava servindo a ele perturbado por espíritos maus, Davi começa a tocar a harpa, e quando Davi tocava a harpa, a unção da presença de Deus, que Davi carregava, alcançava o coração de Saul, e Saul era liberto daquele espírito. Saul ficava em paz, tinha segurança, tranquilidade. E em um desses momentos, Saul ele pega uma lança e joga contra Davi para tentar matar Davi. E ali em diante, né, Davi, Jonatas, que era o filho de Saul, Mical, que era a filha de Saul, esposa de Davi, ajudam Davi a fugir da presença de Saul, porque percebem que se Davi ficasse ali, ele seria morto por Saul, justamente pela inveja que Saul tinha de Davi, né? Porque já sabia que Deus era com Davi, que Deus já não era mais com Saul. E aí, dentro desse contexto, quando Davi chega no ápice, né, está a chegar no ápice da sua história, porque o ápice da história de Davi é o reinado, né, quando ele é consagrado rei, né, e efetivamente governa a nação de Israel. E ele é conhecido até pelos judeus, ele é reconhecido pelos judeus, né, hoje, inclusive, como um dos principais reis que já passaram pela nação de Israel. E quando Davi chega nessa fase onde as coisas começam a acontecer, onde ele começa a ser vitorioso, onde as bênçãos de Deus começam a alcançar, acontece essa situação. Saul começa a persegui-lo. E aí Davi foge, e aí Davi começa a se esconder em cavernas, em desertos. Ele se alia com pessoas que eram considerados a escória da sociedade, que ninguém queria estar perto. Pessoas que ninguém dava valor, e ele valoriza essas pessoas, e se tornam grandes guerreiros de Davi, né, que lutaram com Davi de forma assim, gloriosa. E é dentro desse contexto que Davi escreve esse salmo. Alguns vão até dizer que Davi escreveu esse salmo quando ele foi perseguido, mas não por Saul, pelo seu filho, né, o Aminadab, que tomou o trono dele e queria matar o próprio pai, né? E também ele foge. Mas ao que tudo indica, e os principais estudiosos da Bíblia relatam, Davi escreveu esse texto quando ele estava sendo perseguido por Saul. E aí, nesse contexto de perseguição, nesse contexto onde parecia que as coisas iriam mudar, que as coisas iriam, né, acontecer na vida de Davi, que ele seria abençoado, que as promessas de Deus iriam acontecer, ele toma esse revés e começa a ser perseguido por Saul. E nesse salmo, irmãos, tem assim, algo maravilhoso de Deus. Eu até anotei para eu não esquecer. Aqui a gente percebe Davi não somente nos mostrando uma forma de expressar
a confiança que ele tinha em Deus, mas também uma forma de cultivar essa confiança que ele tinha em Deus em diversos momentos da vida dele. Então, mesmo num momento de tribulação, num momento de perseguição, num momento de aflição, Davi mostra aqui para a gente, ele declara, né? E nós vamos ver aqui alguns detalhes disso, como expressar nossa confiança e como cultivar a nossa confiança em Deus. E como que isso acontece? Como que Davi consegue chegar a essa declaração, algo que não só flui da sua boca, mas do seu coração, porque os salmos são canções, né? Que eram cantadas pelo povo hebreu, e muitas até hoje são, né? Mas como que Davi construiu essa convicção, essa certeza de que em Deus ele estaria seguro, de que em Deus, mesmo estando sendo perseguido por Saul, mesmo sendo perseguido pelo exército de Israel, que era um grande exército, um temido exército, mesmo tendo que se esconder em cavernas, e muitas vezes ele esteve a metros de Saul, Saul esteve a metros de pegar Davi, de matar Davi, e nós percebemos isso ali no verso 2 em diante, nós vamos detalhar um pouquinho mais, mas Davi em uma situação, em um momento de adversidade na sua vida, mas mesmo assim ele consegue declarar, ele consegue expressar e demonstrar para nós, para que nós aprendamos com ele, como cultivar essa confiança inabalável, essa fé inabalável, essa certeza de que em Deus nós estamos seguros, independente do que aconteça ao nosso redor, independente do que aconteça conosco, se nós temos saúde, se nós não temos, se nós estamos bem, se não estamos, independente do que aconteça, nós podemos aprender com Davi. Eu espero que Deus me ajude a expressar isso a vocês, que em Deus nós estamos seguros. E quando nós buscarmos desenvolver a nossa intimidade com Deus, essa certeza vai preencher o nosso coração. E aí, irmãos, não importa se, como nós estamos vendo agora, os Estados Unidos, Israel está atacando o Irã, não importa se o Irã tem bomba atômica, não importa o que aconteça, não importa quem vai vencer a eleição, não importa, nada disso mais importa, o que importa é onde nós estamos, porque nós estamos no Senhor. E que assim como Davi nós possamos aprender a desenvolver e permanecer no Senhor, amém? E Davi, ele era um homem que amava a Deus, ele construiu a sua vida em submissão a Deus. Se você observar aí o verso 1, nós vemos aí Davi começando a expressar, e eu anotei essa palavra, expressar, né? Expressão, porque faz parte do nosso culto, não é verdade? A expressão, o momento do louvor, as canções que nós cantamos, as palavras que são ditas através das canções, quando levantamos as nossas mãos em sinal de rendição, quando fechamos os nossos olhos para não focar nas pessoas, mas em Deus, naquilo que o Espírito está gerando em nós, e também não só aqui, mas nos nossos lares também, porque a adoração é um estilo de vida, assim como Davi construiu a sua vida em adoração, né, e o Salmo está aqui para deixar isso muito claro, né, nós também podemos expressar, e devemos expressar nossa confiança em Deus, porque a boca fala o que está cheio o coração. Então nós precisamos, irmãos, usar as ferramentas que Deus nos deu, para de fato fortalecer a nossa fé, usar a nossa boca, usar o nosso corpo, para rendermos a Deus, assim como Davi, para declarar quem o Senhor é em nós, quantos momentos, quantas situações nós estamos sujeitos ao longo da vida, assim como Davi esteve, né? Situações difíceis, aflições, apertos, mas qual é a expressão que nós estamos declarando? Quais são as palavras que nós estamos dizendo? E aqui Davi, ele usa algumas palavras que são, assim, carregam um significado muito grande. No capítulo 27, verso 1 aí, ele vai dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vamos parar por aqui por enquanto. De quem terei medo, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Pensa na situação que Davi estava. Pensa Davi no meio dentro de uma caverna. Caverna é um lugar de claridade, de espaço, de luz. Não. Caverna é um lugar de escuridão. Deserto é um lugar bom? Não. Deserto é um lugar extremamente quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. Animais peçonhentos. Você imagina? Eu quero que você compreenda o ambiente físico, natural, que Davi estava. Como o Zeca até disse no retiro, né? Estamos com os pés na terra. Entenda que Davi também estava com os pés na terra. Ele estava fisicamente em um ambiente adverso, em um ambiente de escuridão, em um ambiente de trevas. E muitas vezes, a Bíblia vai dizer, o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, muitas vezes vão acontecer coisas ruins, muitas vezes nós vamos viver e passar por momentos que, né, podem até querer gerar ansiedade, né, temor, como Davi usou essa expressão, né, de quem terei medo. Mas Davi tinha plena consciência de que esse ambiente físico que ele estava não determinava quem ele era e nem o que iria acontecer com ele. Porque ele declara, o Senhor é a minha luz. Eu posso estar fisicamente em um ambiente de escuridão. Para mim pode parecer não haver solução. Pode parecer que não há um caminho. Pode parecer que não há um destino, que não há, né, vamos dizer assim, quando tem aquela corrida, né, os irmãos lá da São Silvestre, o irmão Roberval que corre, tem lá a chegada, né, passa a fita e comemora. Davi não estava vivendo um ambiente assim, ele estava vivendo um ambiente completamente o contrário, um ambiente de escuridão, de medo, de temor, mas ele declara que Deus era a luz dele. E aí, eu quero que você marque esse texto, deixa marcadinho, e agora vamos ler o livro de Colossenses, no capítulo 1. Porque, irmãos, nós podemos aprender com a palavra que essa expressão da convicção, da confiança que Davi tinha, nessa segurança que Davi tinha em Deus, não é só para Davi, é para nós também. Porque o mesmo Deus que amou Davi, que cuidou de Davi, que zelou por Davi em todos os momentos da vida dele, cuida de nós também. Colossenses capítulo 1, Paulo, a igreja de Colossos, versos 13 e 14. Aqui ele vai falar da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele, Cristo Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou, olha só esse verbo, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, assim como Davi, espiritualmente falando, havia sido transportado de um ambiente de escuridão, de medo, de temor, nós também hoje fomos transportados de um ambiente de trevas, como o próprio texto diz, de um ambiente de temor, de um ambiente de pecado, como diz aí no verso 14, para um ambiente de luz. Por isso Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Porque é Ele que ilumina os nossos caminhos. É Ele quem dá a luz, é Ele quem mostra o que está ao nosso redor. É Ele quem traz a revelação da verdade aos nossos corações. Por meio da palavra, por meio do Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem perdoou os nossos pecados. Então hoje nós podemos viver com essa convicção de segurança. De que os nossos pecados foram perdoados. De que a nossa vida foi transformada por Jesus. De que o nosso passado já foi esquecido e que agora Deus está construindo em nós uma nova história. Assim como estava construindo uma nova história em Davi. Então, irmãos, que nós possamos expressar, usar mesmo a nossa boca, usar o nosso corpo para expressar nossa confiança em Deus. Para declarar que o Senhor é quem gera a luz, que o Senhor é quem traz a visão, que o Senhor é quem nos mostra a verdade, e que Ele está conosco. Ele é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A quem vamos temer? Se Ele é a nossa salvação, se Ele perdoou todos os nossos pecados, o que pode o homem contra nós?
Pode ferir o corpo? Pode. Pode matar o corpo? Pode. Mas a nossa esperança não está nessa vida. Nós podemos viver sim, eu creio que Deus quer que vivamos uma vida muito feliz e abençoada. A Bíblia deixa isso claro para nós. Mas essa verdade não nos exime, não nos tira dessa condição de alguém que ainda está com os pés na terra, que está sujeito a diversas situações. E que, no nome de Jesus, nós devemos vencê-las, cada uma delas. Independente de quaisquer que sejam. Se o pecado está te condenando, se Satanás está te condenando dos pecados que você cometeu, você precisa declarar com a sua boca que Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação. Que Ele morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados. E essa construção da intimidade com Deus e essa convicção de segurança, ela começa através disso, através de atitudes que a gente toma ao longo da nossa caminhada com Deus e que vai nos levando nesse caminho. Lembra que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós alcançamos, nós chegamos até a presença de Deus por meio de Jesus. É esse caminho que foi aberto, esse véu que foi rasgado. E que hoje nos dá acesso à presença de Deus. Que hoje nos dá acesso a essa luz que ilumina os nossos corações. Que tira as trevas das nossas mentes. As trevas do medo. As trevas do temor. As trevas da angústia, da insegurança, da incerteza, que muitas vezes quer tomar o nosso coração. Incerteza sobre o dia de amanhã. Incerteza sobre a nossa vida. Incerteza sobre a nossa salvação. Incerteza sobre a transformação que o Espírito está gerando em nós. Querido, a gente precisa tomar posse, declarar e viver assim, como Davi. O Senhor é a minha luz, eu declaro, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, Ele me deu acesso à presença de Deus. Hoje eu tenho o Espírito Santo, que habita em mim, que está me transformando, está fazendo essa obra em mim. E aí ele continua. Ainda aí no verso 1, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. E aí novamente, lembrando do contexto de Davi. Davi, ele estava em um ambiente de perseguição, nos desertos, nas cavernas. E o que simboliza para Davi nesse ambiente uma fortaleza? O que é uma fortaleza? É um ambiente todo fechado. Né? Quem já viu aqui imagens, por exemplo, de Jerusalém? Vocês já viram? Se não viu, depois pesquisa no Google. Entra lá no Google Maps, coloca Jerusalém para você ver as fotos. Toda murada. Lembra de Neemias? Foram reconstruir as muralhas da cidade, o templo. Fortaleza era um ambiente de segurança. Fortaleza para Davi aqui demonstrava um ambiente de proteção. Um ambiente de convicção, um ambiente que privava os inimigos dele de o alcançar. E muitas vezes nós somos acusados, muitas vezes nós somos apontados, muitas vezes nós seremos perseguidos. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 31, capítulo 8, capítulo 31, nem tem Romanos. Romanos no capítulo 8. O verso, na verdade, 31. Queridos, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar dessa convicção, dessa certeza de segurança que nós temos em Deus? Será que algo nessa vida pode nos privar dessa proteção, dessa segurança que nós temos em Deus? Romanos 8, verso 31, a partir do 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é eleito de Deus aqui? Amém? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? As tribulações, as angústias, as perseguições, as fomes, a nudez, o perigo, a espada. Todas essas coisas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada. Nada no presente, nada no futuro, nada no passado, nenhuma criatura, nenhuma situação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmão, se nós queremos viver e ter essa convicção, dessa segurança, que assim como Davi tinha, nós temos, independente da situação, do ambiente que a gente esteja, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos construir a nossa vida em Jesus. Porque é Ele quem nos garante esse ambiente de proteção, de segurança. É Ele quem nos garante esse ambiente de convicção, de certeza em nosso coração. E aí, continuando, nós fomos inseridos em um reino de bênçãos, um reino de convicções, um reino de certezas. Por isso Davi disse, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não é a fortaleza de um momento. Ele não é um ambiente físico qual eu estou e amanhã posso não estar. Não. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, em todos os dias da minha vida eu estarei seguro. Em todos os dias da minha vida eu estarei suprido. Em todos os dias da minha vida eu estarei protegido. Porque nós merecemos? Claro que não. Mas nós lemos aqui em Romanos. Porque Cristo nos amou. Porque em Cristo Deus manifestou o seu amor por nós. E porque nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos e vamos permanecer em Cristo. Independente do que aconteça. Então, irmãos, é nesse ambiente, um reino de convicções e de certezas. Fomos enriquecidos em amor, mas ainda estamos sendo aperfeiçoados nele. Precisamos permanecer em Deus, nesse ambiente de intimidade, para que o nosso coração seja fortalecido em fé e na certeza da segurança que só Ele pode nos proporcionar. Olha o livro de 1 João no capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira Epístola de João, no capítulo 4, versos 16 a 18. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E aquele que permanece em Deus, Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Queridos, nós devemos permanecer em Deus, para sermos aperfeiçoados por Deus. Porque nós somos perfeitos? Não somos.
Todos os dias a gente acorda com essa fé, como Davi expressa aqui? Não. Mas nós temos uma escolha a cada dia. Se nós vamos trilhar um caminho de fé, um caminho de confiança, um caminho de certeza na proteção, no cuidado, no amor de Deus por nós, ou se nós vamos escolher o caminho da incredulidade, como João disse aqui, o caminho do medo. Porque o amor lança fora todo medo. Então nós não podemos permitir com que o medo tome o nosso coração. Não podemos permitir com que os temores dessa vida sejam maiores dentro de nós do que a presença de Deus. O Espírito Santo está em nós. Então nós precisamos exercer a nossa fé. Por isso que eu disse, é expressar a certeza da segurança que temos em Deus. E não somente expressar, mas construir, cultivar essa certeza dessa confiança. E aí voltando lá no livro de Salmos, no capítulo 27, nós vemos aqui na continuidade do texto, versos 2 e 3, aqui Davi, ele começa a dizer coisas que estavam acontecendo com ele. Mas olha só como ele termina cada construção de frase. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, e de fato isso aconteceu diversas vezes contra Davi, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Independente de quem ou o que esteja lutando contra Davi, ele entende essa realidade, que ele estava com os pés na terra, lembra disso? De que ele estava sujeito às adversidades da vida, e inclusive estava sendo perseguido por Saul e por seu exército, mas ele declara que Deus o daria a vitória, de que os inimigos seriam desbaratados pelo Senhor, de que mesmo que um exército se prontificasse contra ele, ele teria confiança. Por quê? Porque no verso primeiro ele vai dizer, ele é a minha luz, ele é a minha salvação, ele é a minha fortaleza. Então aqui Davi, nós vemos Davi fazer um contraste entre temor e confiança. Então, por mais que os temores sobreviessem ao coração de Davi, Davi declara, ele expressa, eu não terei medo, eu viverei em confiança, eu viverei crente. E nós somos crentes, irmãos. Crente é aquele que crê. E nós cremos, nós somos dos que perseveram em fé. E Hebreus vai dizer isso, nós vamos ler no final. Quero terminar com esse texto, que é um texto muito abençoado. Mas, amados, se nós nos voltarmos novamente ao Novo Testamento, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ver o Sermão da Montanha. E ali, a partir do verso 3 até o verso 11, é as chamadas bem-aventuranças. Né? Quando Jesus vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Depois leia na sua casa, porque ali a gente pode aprender, né, que existe uma felicidade, uma proteção que Jesus proporciona a todas as pessoas que correspondem a Ele. Ali Ele está dizendo, olha, se você tem uma necessidade, você é bem-aventurado se você colocar essa necessidade diante de Deus, porque Ele vai dizer os pobres de espírito, ou seja, aqueles que não se fiam na sua própria confiança, aqueles que entendem que são pobres de espírito, que precisam da graça, do favor de Deus. Bem-aventurados os humildes, aqueles que não são orgulhosos, aqueles que não se acham mais do que são. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Aliás, porque serão chamados filhos de Deus. Os mansos que herdarão a terra, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então ali nós percebemos Jesus nos ensinando que quando nós correspondemos com Ele, quando nós correspondemos com a obra que Ele está realizando na nossa vida, quando nós damos passos em direção a esse caminho, nós somos bem-aventurados, ou seja, nós somos felizes, nós somos abençoados por Ele.
nós precisamos corresponder com aquilo que Jesus está fazendo, está falando, está proporcionando a nós ao longo da nossa caminhada. Todo aquele que depende de Deus, que confia em Deus e vive debaixo dessa dependência, será recompensado. Então, independente da situação que nós estejamos, dos momentos que nós estejamos passando, que nós possamos depender de Deus, que nós possamos confiar que Deus é a nossa segurança, que Ele é a nossa proteção, que Ele é o nosso galardão. Amém? Ele é a nossa recompensa. E como nós cantamos, nós somos a recompensa dEle. Por que nós somos a recompensa dEle? Porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. O fruto do penoso trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário. Lembra quando Ele vai para o Monte das Oliveiras e Ele chama os 3 discípulos para orar? E a Bíblia diz que Ele chora como lágrimas de sangue. E Ele declara: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Assim como Davi, ele entende a situação, o momento que ele estava passando. Um momento de tribulação, um momento, imagina, o nosso pecado, o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade sendo derramado sobre Jesus. Imagina a opressão que Jesus estava naquele momento. Mas ele declara que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele ora isso 3 vezes. Olha a intensidade do momento que Jesus estava passando. Mas ele declara que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a tua vontade é que eu faça aquilo que eles não podem fazer. E Jesus fez aquilo que nós jamais poderemos fazer. Pagar o preço do nosso pecado. Mas existem coisas que nós podemos fazer. Existem passos que somos nós que devemos dar. Que o Espírito Santo não vai sair de dentro de nós e pegar, na nossa mão e... Não, irmãos, a gente precisa buscar a presença de Deus. Ele está aqui para nos ensinar. Lembra que Jesus disse: eu preciso ir para que o outro venha, o Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então nós precisamos buscar na palavra, buscar na oração, buscar, irmãos, essa presença que vai transformando a nossa vida e gerando essa fé, essa convicção dessa segurança em nossas vidas. E voltando lá no livro de Salmo, vamos ler agora do verso 4 ao verso 6. E aqui Davi, ele vai expressar como cultivar a certeza dessa segurança que há em Deus. E aqui é muito interessante que nós podemos aprender com ele como que nós podemos cultivar essa certeza de segurança em Deus. Verso 4: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo, me acolherá e me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, de alegria. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aqui ele começa a demonstrar, e aí nós podemos aprender com Davi, como cultivar essa certeza de segurança em Deus. Verso 4 ele vai dizer: uma coisa eu peço ao Senhor. E ele poderia pedir qualquer coisa. Mas nesse momento ele entende o que é necessário para a vida dele, o que é prioridade na vida dele. E é importante que nós entendamos o que é prioridade para a nossa vida. Porque nós temos muitas coisas, acesso a muitas coisas. A tecnologia, o avanço do conhecimento nos trouxe muitos acessos. Mas o que é prioridade para a nossa vida? Como nós podemos cultivar essa certeza de segurança em Deus? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele não só pede, mas como também ele declara que ele vai fazer aquilo que compete a ele fazer. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, olha só, a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui está o segredo
dessa intimidade. Aqui está o segredo de como cultivar essa certeza de segurança. É estar na presença de Deus. É viver na presença de Deus. Todos os dias de nossas vidas. E não é à toa que Davi fala todos os dias. Porque é óbvio, Davi poderia morar no templo? Não poderia, ele não era sacerdote. Ele não poderia ficar lá. Mas ele entendia que aquele ambiente simbolizava o ambiente onde ele estaria seguro, onde ele seria protegido, onde ele poderia contemplar. Ele diz, e o que é contemplar? É você analisar os detalhes. Pensa numa obra de arte. Pensa na natureza, aquele pôr do sol lindo que Deus faz. Vários irmãos às vezes postam, né? É tão lindo. A gente vê o pôr do sol, aquela coisa assim, parece uma pintura, né? Mas só Deus pode fazer, de tão lindo que é. E ele diz que ele quer estar nesse ambiente para contemplar a beleza do Senhor. Ou seja, para observar os detalhes, para aprender com aquilo, para receber tudo o que aquela beleza, e aqui ele fala sobre a beleza do Senhor, e meditar no templo, ou seja, meditar na palavra. Trazendo para a nossa vida é meditar na palavra de Deus. Provérbios, no capítulo 3, vai falar a respeito disso. Que nós precisamos temer ao Senhor e buscar a presença de Deus. Meditar na palavra de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias vai falar isso. Então nós precisamos, para cultivar essa certeza, dessa segurança que nós temos em Deus, nós precisamos diariamente estar na presença de Deus. Glória a Deus, porque hoje você veio ao culto. Glória a Deus. Deus seja louvado, porque você já está dando um passo nessa direção. Você já está trilhando esse caminho, mas não é só hoje. Como a Carol disse, amanhã é pegar a Bíblia, é ler, nem que for um capítulo, é fazer, nem que for uma oração, mas é buscar, é dar um passo. E é interessante porque Davi não tinha essa alegria que nós temos hoje, de viver todos os dias, todos os momentos, todos os segundos da nossa vida na presença de Deus. Nós temos, porque Deus está em nós. Então, quando nós o buscamos, nós o encontramos. Deus está disponível a nós, hoje. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus para cultivar esse ambiente de segurança na nossa vida. E aí, continuando a partir do verso 7, ele vai dizer, ouve, Senhor, só um adendo, né? Aqui no final do verso 6, no verso 5 ele vai dizer novamente, né? Que na presença de Deus ele vai ter abrigo, ele vai ser acolhido, ele vai estar protegido. Aí no final do verso 6 ele fala que no tabernáculo, na presença de Deus, ele vai oferecer sacrifícios de júbilo. Ele vai cantar, ele vai salmodiar. Novamente, como cultivar essa segurança, essa certeza de segurança em Deus. É cantar ao Senhor, é louvar ao Senhor, é se derramar, se entregar a Deus. E aí no verso 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Olha Deus falando com ele, enquanto ele buscava a presença de Deus. E aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. E aqui nós podemos aprender com Davi a não permitir com que as pressões das adversidades da vida nos consuma. Nós não podemos, irmãos, permitir com que essas pressões que nós passamos ao longo da vida nos consumam. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, e Ele vai declarar isso. Senhor, eu clamo, o Senhor me responde, o Senhor tem compaixão de mim, eu vou buscar a tua presença, o Senhor está disponível a mim.
por mais que eu pareça estar sozinho, por mais que pareça que eu estou isolado, o Senhor me acolhe, o Senhor me recebe. E Ele termina essa parte dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me. Ensinar, guiar. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Irmãos, e nós? E a carne? Nós já aprendemos os inimigos da construção, lembra? A nossa carne, que quer nos afastar da presença de Deus. O mundo, que vem com paixões e coisas que aos olhos são maravilhosas, mas que nos levam a um caminho de morte. Satanás, que é o nosso adversário, que está ao derredor buscando alguém para que ele possa tragar. Que essas pressões não consumam a nossa fé, mas que assim como nós percebemos aqui em Davi, nós vamos terminar agora lendo o verso 13 e o verso 14, nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Porque por mais que tenhamos esses inimigos lutando contra a nossa fé, lutando contra a nossa caminhada com Deus, lutando para que nós nos deixemos tomar pelos temores da vida, nós temos essa convicção e nós precisamos cultivar essa convicção de que em Deus nós estamos seguros, de que em Deus nós podemos prosperar, nós somos abençoados, somos protegidos, somos guardados. Eu me lembro, e como eu disse, né, Deus fala muito comigo a respeito, através de frases. Eu até anotei aqui uma frase que o Zeca disse lá no retiro, bem no começo. O conhecimento promove a intimidade, mas prosseguir em conhecer sustenta a intimidade. E Davi expressa isso aqui em suas palavras. Ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me por vereda plena. Então, ensinar e se deixar ser ensinado por Deus, e se deixar ser guiado por Deus, não é uma decisão que nós tomamos aqui somente. Claro que sim, nós começamos, nós damos um passo de fé aqui nesse ambiente, nesse lugar, ambiente de culto, mas nós continuamos no nosso dia a dia, escolhendo a cada dia, prosseguir em conhecer o Senhor, para sustentar essa intimidade, para cultivar essa convicção no nosso coração. Romanos capítulo 8, verso 14 vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então cultive essa presença, cultive a intimidade com essa presença, a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em você. E conserve, cultive dentro de você a certeza de fé, cultive essa convicção, né? Busque desses passos em buscar a presença de Deus, em continuar construindo a sua caminhada em Deus, em declarar a palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia, sobre a sua família. E aí, o que vai acontecer conosco é como Davi conclui esse salmo aqui, versos 13 e 14. Eu creio, lembra aqui, ó, lá no verso 4, ele vai dizer: uma coisa eu peço e a buscarei, né? Ele começa dizendo que ele vai pedir e ele vai buscar. E ele termina dizendo que ele crê. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu verei. Você verá. Nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, nessa vida, na nossa caminhada aqui. Não é só para a eternidade, é também e principalmente para a eternidade. Mas é para agora, é para hoje também. É para o nosso dia a dia, é para a nossa casa, é para a nossa família, é para o nosso convívio no lar, é para o nosso convívio no trabalho. Nós veremos a bondade do Senhor. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se no seu coração. Espere, pois, no Senhor. Queridos, que nós possamos declarar e viver debaixo dessa fé. Que nós viveremos a bondade do Senhor, que nós vamos ver a bondade do Senhor nos alcançando os nossos, fazendo milagres, transformando as nossas emoções, trabalhando em nosso caráter. Sabe aquelas situações que a gente não consegue mudar? Eu sei que você pensou em alguma aí, que eu também pensei. Sabe esse detalhezinho aquele calinho que fica apertando
nos nossos pés, Ele vai fazer. Ele vai transformar. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus disse isso quando Ele ressurgiu, quando Ele ressuscitou, Ele disse: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, ao nome de Jesus, no nome de Jesus está toda a autoridade. E através do nome de Jesus nós recebemos esse poder, essa graça para sermos transformados pelo Senhor. Para que de fato, irmãos, toda a nossa vida, como Davi disse aqui, como cantamos aqui hoje, toda a nossa vida seja guiada por Deus. O nosso coração seja preenchido de fé, de convicção, de que em Deus nós temos aquilo que precisamos, de que na presença de Deus é que nós devemos permanecer e perseverar, porque só assim nós veremos a bondade do Senhor. E eu queria ler esse texto, queria não, porque quem queria não quer mais, né? Eu quero ler esse texto de Hebreus capítulo 10, verso 36, para a gente terminar. Busque, clame, se renda à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 36 ao 39. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. É só através da perseverança, é só através de nós cultivarmos essa certeza em nossos corações, é que nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus e alcançar as promessas. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Citação de Abacuque, aqui. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Olha o verso 39. Declare em seu coração esse verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Existem dois caminhos: o caminho do retrocesso, que leva à perdição, e o caminho da fé, que leva à preservação da nossa alma, ou seja, que nos leva à vida eterna com Jesus, que nos leva a viver, como Davi disse, a bondade de Deus na terra dos viventes. Cultive, expresse e cultive a certeza dessa segurança que nós temos em Deus. Queridos, eu tenho certeza, você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Somente nele nós podemos perseverar, estarmos fortes para vencer, alcançar e viver toda a bondade que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém? Então vamos nos colocar de pé. E queria pedir para você fechar os seus olhos. Queridos, enquanto Deus ia falando ao meu coração, muitas coisas vinham à minha mente, eu tenho certeza também que muitas coisas Deus trouxe à sua mente, e algo ardia, queimava em meu coração, como se temores dessa vida estivessem consumindo a nossa fé, como se temores dessa vida quisessem nos esmagar, assim como Davi estava nesse ambiente onde os inimigos o queriam esmagar, o queriam destruir. Queridos, e se Deus lembrou você de algo nessa noite, algum temor que há em seu coração, queridos, se Deus te lembrou de algo nessa noite que está
muitas vezes roubando a sua fé, que está muitas vezes impedindo você de prosseguir, de alcançar uma nova fase em Deus, de construir essa vida de intimidade. Se existe algum temor, algum medo, alguma ansiedade em seu coração que está te impedindo de declarar essas verdades em sua vida, que está te impedindo de cultivar essas verdades em sua vida, querido, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Que você colocasse a mão em seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria também pedir a ajuda dos nossos irmãos do louvor, para nós declararmos com fé aquela última canção que nós cantamos. Porque, irmãos, permaneça de olho fechado, não se preocupe, apenas ouça aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Não se preocupe com o que está ao seu lado, se preocupe com aquilo que Deus está falando com você, com aquilo que Deus está ardendo em seu coração nesse momento. Queridos, essa canção, muitas vezes eu tive dificuldade de cantá-la. Porque essa canção, ela fala de alguém que vai viver, alguém que está vivendo, alguém que está abrindo mão de sua vida por amor a Jesus, por amor à obra, ao projeto de Jesus em sua vida. E muitas vezes eu tive medo de cantar essa canção, porque eu dizia em meu coração: Pai, o Senhor sabe que eu não estou perdendo tudo por amor, muito menos com alegria. Mas, queridos, essa canção ela é poderosa, para assim como nós vimos Davi expressar essa convicção, dessa segurança que ele tinha em Deus, nós também expressarmos essa convicção de que não é por nossas forças que nós viveremos os nossos dias rendidos na presença de Deus, mas que é pela graça de Deus, pela força e o poder do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. E eu quero que você cante essa canção conosco de todo o seu coração. Que você declare, que você expresse pela fé, que assim o seja. Expresse pela fé o desejo do coração de Deus, e que esse desejo encha o seu coração, para que todos esses temores possam sair do seu coração, possam deixar a sua mente, e que você seja liberto de todo medo, de toda ansiedade, de tudo aquilo que quer tomar a sua fé, de tudo aquilo que quer tomar essa convicção do seu coração. Que você declare com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor ao Senhor, de que Ele é quem vai fazer essa obra ser realizada em minha e na sua vida.